Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, né? Ainda não com toda a totalidade da igreja, tá certo? Mas acreditamos nós que no próximo domingo, se assim Deus permitir, já estaremos dentro das normalidades, né? Vamos orar, vamos continuar orando. As notícias estão sendo alvissareiras nos últimos dias, tá certo? Está diminuindo o índice de contaminação, o número de leitos de pessoas que estão na UTI, que está aos poucos se reduzindo. Isso é bom, né? Isso é bom. A gente tem que entender esse momento, né? Entender esse momento. E que bom que você está aqui, os que estão também nos acompanhando, né? Vai dar certo. Qualquer coisa eu reduzo aqui. Eu queria só um pezinho aqui para colocar aqui. Olha aquela pilha ali. Me esqueci. Vai dar certo. A gente vai ter que ter mais tempo, né? Porque fica assim muito reduzido, né? O louvor, a gente tem que já... Tá certo. Tá bom. Tá certo. Verdade, pode ser. Vamos aqui. Não, nós precisamos de mais tempo, em vez de ser 1 hora e meia, 2 horas, entendeu? A gente precisa de mais tempo, para ficar mais à vontade, né? Porque o louvor estava tão gostoso, tão agradável, tivemos que ficarmos apenas nos 2 louvores, né? Mas vai dar certo, estamos ainda num aprendizado, né? Para nós, embora já deveríamos ter, porque nós demoramos, mas tudo no Kairos de Deus, tudo no tempo de Deus, tá certo? Então, sem mais delongas, até para ganharmos tempo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Um abraço a todos os meus amigos ali da Guarda Municipal, nossos companheiros de farda, que sempre nos acompanham, aos meus amigos da família Coral, que também sempre estão nos acompanhando, aos meus muitos amigos da Assembleia de Deus, do grupo Amigo da Salém, também que estão sempre nos acompanhando. Recebam um abraço desse pastor e amigo que vos ama e de todo o Ministério Kairos, né? Aqui na sede, se estendendo por Jardim das Oliveiras e Itaitinga. Jardim das Oliveiras e Itaitinga, que hoje fizeram um trabalho lindo, maravilhoso ali nas comunidades circunvizinhas à Igreja do Jardim, né? Eu conheço aquela área. Foi ali onde Deus me enviou para pastorear há 20 anos atrás, na minha primeira comunidade, ali como pastor, no ano de 1998, já faz um tempão. Exatamente, eu tinha 32 anos de idade. 32 anos, era por aí. E ali, pessoas muito carentes mesmo, né? Muito carentes. E que bom que Deus tem levantado a igreja, né? Tem levantado a igreja para não apenas dar o pão espiritual, né? Mas também dar o pão material, né? Dar o pão material. Que bom que Deus tem colocado no coração da liderança do Ministério Kairos, tanto aqui na sede quanto no Jardim Itaitinga, essa empatia para com o próximo, Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14. Já louvamos a Deus pelo novo integrante do Ministério Kairos, né? O Rodrigo já faz parte do Ministério Kairos, né? O filhinho da nossa amada irmã Maria Eduarda e do Jordano, e da vovó Marilane e do vovô agora Maurício, tá certo? É o novo membro do Ministério Kairos, o Rodrigo Fontinelli. É Fontinelli, né? Deve ser Rodrigo Fontinelli, né? Rodrigo Fontinelli. Ou então é Rodrigo Monteiro. Deve ser Rodrigo Fontinelli. Rodrigo Machado? Rodrigo Machado. Mas está batizado como Rodrigo Fontinelli. Pronto. Está batizado como Rodrigo Fontinelli. Quando ele for apresentado aqui, eu vou dizer, vamos apresentar a crise Rodrigo Fontinelli. Está batizado. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. Versículo 14. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus.
mas tu e a casa de teu pai perecereis. Esse versículo é extraordinário, como diz o pastor Supra. E quem sabe, se não foi para tal tempo, em outras traduções tem conjunturas, como este que chegastes ao reino. E quem sabe, se não foi para tal tempo, como este que chegastes ao reino. Nosso Deus e Pai, diante da tua presença, mais uma vez eu me coloco, com muito tremor e temor, suplicando graça, unção, sabedoria e entendimento para ministrar a tua palavra. Usa-me conforme a tua vontade, inspira-nos, traz coisas novas, revelações novas, palavras novas aos nossos corações e edifica-nos, não somente aos que estão aqui, mas aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Abençoa-nos, ó Pai, em teu nome é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu tive a alegria de hoje pela manhã ler mais uma vez este livro fantástico. Se você ainda não leu, eu lhe aconselho a você ler. Se você não tiver disposição para ler, vai lá no YouTube, coloca Esther na voz de Cid Moreira, que é fantástico, né? Inclusive eu ouvi, né, através exatamente do áudio do Cid Moreira, que é fantástico. Uma das histórias bíblicas mais lindas e emocionantes, digna de produção cinematográfica. Porque o livro de Esther é um livro interessantíssimo, que traz no seu bojo inúmeras, diversas lições para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento de cunho espiritual. Me deparando com a leitura de Esther, o meu coração muito se alegrou, porque o Espírito Santo trouxe à minha memória, ao meu coração, lições que se adequam perfeitamente, não vou dizer apenas ao momento, mas às circunstâncias que ao longo da nossa existência, que ao longo da nossa vida, nós vamos convivendo com elas. O livro de Esther nos coloca diante de situações que nós paramos e perguntamos a nós mesmos: por que tais coisas estão acontecendo? E por que tais coisas sucederam e tiveram um fim? E para que este fim viesse a acontecer, houve todo dentro de um inteirinho, dentro de um intervalo, acontecimentos que nos fugiram do controle, até mesmo daquilo que nós havíamos planejado, aquilo que nós havíamos arquitetado, ou daquilo que nós mesmo esperávamos que tais coisas acontecessem. É um livro fantástico, o livro de Esther. Eu lhe aconselho a você ler e se esbaldar nessa literatura bíblica que enriquece tremendamente o nosso coração. E em poucas palavras, espero que dê, em poucas palavras, a gente vai aqui discorrendo capítulo por capítulo, sintetizando a história de Esther, para que depois da explanação do livro de Esther, eu venha comentar três coisas, três ensinamentos, três revelações, que eu acredito que serão de suma importância, que terão um significado maravilhoso para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia, vamos discorrer agora na Bíblia, vamos passear nas páginas da Bíblia Sagrada, como diz o hino da harpa cristã, são as santas escrituras que nos falam de Jesus. A Bíblia Sagrada é maravilhosa. Capítulo 1. A título de informação, quando se deu essa história maravilhosa, foi num período em que o Império Medo-Persa governava o mundo. O Império Medo-Persa governava o mundo. E o rei aqui em questão, em algumas Bíblias, você vai ler Artaxerxes. Em outras, você vai ler apenas o nome abreviado Xerxes. Ou em outras, você vai ler Assuero.
são as mesmas pessoas, tanto Artaxerxes, quanto Xerxes, quanto Assuero, são as mesmas pessoas, em um período em que o Império Medo-Persa governava o mundo da época, e quando se deu essa história, a capital principal, a cidade principal chamava Suzã. Suzã, para aquela época era uma grande metrópole, né? Para aquela época era uma grande metrópole. Então vamos à história. Vamos à história. Vamos à história. No capítulo 1, nós encontramos como iniciou essa história. O rei Xerxes, ou Artaxerxes, ou Assuero, era um rei pomposo, de muita glória, de muito poder, e como era de costume, né, e essas coisas não são apenas decorrentes do dia de hoje. Quando um governo ele quer fazer média com a população, o que ele faz? Ele manda realizar grandes festas, porque as festas iludem, né? As festas iludem. E ele mandou fazer uma festa que duraria assim cerca de 1 a mais de 2 meses, uma festa que todo mundo iria se banquetear, comida à vontade, vinho à vontade. Ele estava festejando a sua ascensão ao poder e queria compartilhar aquele momento de alegria com o seu povo. Tanto o seu povo de origem, quanto os povos conquistados. Conta-nos a história bíblica que ele governava sobre 127, podemos dizer, pequenas nações. Olha que era um grande império, 127. Em meio a toda essa festa, houve um momento que ele estava se banqueteando com seus ministros, né, com seus principais líderes. E ele já estava enxambirado, né, muito vinho, aquela coisa toda. E deu na tela coisa de homem que... bobo, né, podemos dizer, coisa de homem bobo. Deu na tela de chamar a sua belíssima, lindíssima rainha para se apresentar aos seus convidados. Nada demais. Mas simplesmente a esposa de Xerxes, a esposa do rei Assuero, disse assim: não, você está pensando o quê? Que eu sou objeto de apreciação para muitos homens? Eu me recuso. Eu não estarei presente a este banquete onde você quer que eu seja apresentada para que todos possam contemplar a minha beleza. A rainha disse não para o rei. Até aí tudo bem, né? Vez por outra a mulher desobedece o homem, né? Vez por outra, né? Só que essa desobediência, alguém riu aqui, né? Essa desobediência custou muito caro. Porque você sabe que no reinado tem os chamados assessores, né, os chamados ministros. Eu vou usar uma expressão, desculpe, até uma palavra de um pouco de baixo calão. São os verdadeiros, são os puxa-sacos, né? São aqueles que querem agradar. Diz assim: olha, rei, é o seguinte, a decisão que Vasti tomou pegou muito mal. Como é que uma mulher, esposa do rei, ousa obedecer a ordem da vossa majestade? O rei, bobo, era bobo, né? Podemos assim dizer, bobo, estava. Então, o que nós devemos fazer? O rei chamou os seus principais ministros, né, mais próximos a ele, e disse: qual o conselho que vocês me dão diante do que aconteceu? Aí uns disseram: olha, rei, foi uma atitude horrível da rainha, isso pegou muito mal. Provavelmente já estão comentando por aí, rei, já estão comentando por aí que tu és um barriga branca, que tu não tem moral, que tu não manda em casa, que tu dá uma ordem à mulher, a mulher ignora. Então, rei, para que esse negócio seja abafado de uma vez por toda, assina o decreto. Assina o decreto, porque, rei, já imaginou se todas as mulheres seguiram o exemplo de Vasti? Todas as mulheres se acharam no direito de desobedecer os seus esposos, os seus maridos, os seus companheiros, tanto os grandes quanto os pequenos. Então vamos tomar uma providência. O rei, qual a providência? Olha, toma uma providência e diz que a partir de agora, que
todas as mulheres têm que obedecer o homem, que fique bem claro que quem manda em casa somos nós. Está escrito na Bíblia. Aí o rei, gostei, beleza, tranquilo, tranquilo. Aí outra coisa, rei, tu não pode ficar sem uma companheira. Então tu domina 127 fortalezas, 127 cidades, baixa um decreto e faz um pequeno concurso de beleza, para que dentre as moças virgens que serão convocadas para se apresentar ao palácio, tu escolhas aquela que mais te agrada. Aí foi feito, né? Passaram cartas a todas as cidades, né? Convocando todas as moças virgens para se apresentarem ao palácio, e as mesmas deveriam ser conduzidas ao harém, que era um lugar onde as mulheres, né, se preparavam para se encontrar com o rei. Só a título de informação, durante um ano, essas mulheres estariam recebendo a melhor alimentação, estariam sendo perfumadas com os melhores perfumes, depois de um ano, para que elas pudessem se apresentar perante o rei. Dentre as moças que havia uma jovem, né, que era sobrinha de Mardoqueu, ou Mordecai, né, que há algumas traduções. Mordecai era da tribo de Benjamim, consequentemente Radassa, que era a sua sobrinha, era da tribo de Benjamim, mas desde o início ele a aconselhou que ela omitisse a sua nacionalidade, por questão de rivalidade naquela época, né? Os judeus sempre foram detestados, e a Bíblia diz que todas as moças foram, dentre elas Radassas, e o responsável pelo harém, o eunuco responsável pelo harém, simplesmente a Bíblia diz, coisa de Deus, e nós vamos entender isso no decorrer da mensagem, coisa de Deus, simplesmente o responsável para cuidar das meninas, das moças, se agradou de Esther. Se agradou de Esther. E ele teve um carinho especial por Esther, e teve toda aquela aula de etiqueta, de como ela deveria se comparecer quando for chamada pelo rei, papapá, e os melhores perfumes, os melhores banhos. Tal. O certo é que, no grande dia em que era chegado o momento de Esther se apresentar ao rei Xerxes, a Bíblia diz que o rei Xerxes simplesmente ficou encantado por Radassa, que agora já não era mais Radassa. Ela tinha que usar um outro nome, não mais judaico, não mais hebreu, e sim um nome persa. E ela passou a se chamar Esther. A Bíblia diz que Esther achou graça aos olhos do rei, o rei a coroou como rainha e se casou com ela. Que coisa linda. Que coisa linda, né? Uma sobrinha adotada pelo tio, que provavelmente havia perdido os pais durante as guerras de colonização, de perseguição, de expansão dos reinos inimigos, agora torna-se a mulher mais poderosa de todo o império, esposa do rei Xerxes. Mas não parou por aí a história. A Bíblia Sagrada nos diz que no reinado de Xerxes havia um homem muito mau. Vou contar a história igual que eu conto para os meninos. Um homem muito mau, chamado Amã. E esse Amã ganhou do rei poderes especiais. Podemos dizer que esse Amã era o ministro da Casa Civil do rei. O ministro da Casa Civil. Sabe que o ministro da Casa Civil é aquele que está mais próximo ao presidente, mais próximo ao rei, mais próximo ao monarca, que todas as decisões que são tomadas pelos demais ministros, antes de chegar ao presidente, ao rei, tem que passar primeiro pelo crivo do ministro da Casa Civil. E quando Amã foi elevado a essa posição, né, demonstrou soberba, e quando o rei disse que a partir de agora todos deveriam se curvar perante Amã, quem é que não quer honra, né? O rei disse: olha, tu vais ser meu primeiro-ministro, e todo o meu reino, todos vão ter que se prostrar diante de ti. Aí Amã saía, as pessoas... Só que dentre os muitos,
um não se prostrou. Era exatamente Mordecai, o titio de Radassa, o titio de Esther, que trabalhava no palácio, provavelmente na parte administrativa, porque provavelmente ele era um dos jovens que quando for do exílio para Medo-Persa, eram os mais inteligentes, e esses mais inteligentes trabalhavam na parte administrativa do reino. E aquela atitude de Mordecai simplesmente deixava Amã indignado. Ele ficava com raiva. Como é que pode? Todo mundo se prostra diante de mim, e esse judeu aí, esse comedor de feijão, não se prostra. E sabe como é, né? A galera... Eu lembro-me, Antônio e Caetano, eu tinha uma dificuldade enorme, recém-chegado na Guarda Municipal, logo no início, ainda tinha aquela coisa de bater continência. E eu tinha dificuldade, porque eu não fiz muito esses cursos, né, que tem. Eu fui logo para a parte administrativa por ter minhas deficiências. E eu lembro que quando eu passava pelos corredores da Guarda Municipal e vi um subinspetor, oh, meu Deus do céu, porque caso assim não fizéssemos, dependendo da atitude do subinspetor, do inspetor, nós poderíamos até responder o PAD, um processo administrativo. O Antônio sabe muito bem disso, o Caetano também. E eu lembro que às vezes eu não queria descer para fazer as tarefas, porque eu recém-chegado na Guarda Municipal, ainda no estágio probatório, aquela coisa toda. Eu espero que daqui para lá eu não me encontre com nenhum dos comandantes. Hoje o negócio está mais tranquilo, mas antes era... Pois bem, aí Amã ficou indignado, aí ele fez uma proposta para o rei. Vou ser rápido, senão não vai dar tempo, né? Ele fez uma proposta para o rei e disse o seguinte: rapaz, eu estou indignado, o rei me deu toda a autoridade, ordenou que todos se subjugassem a mim, se prostrassem, e esse cara aí, eu vou falar com o rei, olha, tem um povo aí, dentre os povos por ti conquistado, esse povo é o povo judeu, e todos, irmãos, olha, essa mensagem poderia ter outros comentários, né? Outros ensinamentos, como as coisas são distorcidas. Mordecai estava se recusando a apenas se prostrar a Amã. Mas quando as pessoas querem prejudicar o outro, elas inventam ou não inventam? Conversas. Aí ele chega para Xerxes e diz assim: que fique sabendo, majestade, que tem um cidadão no teu reino que não te respeita, que não te reverencia, porque a lei que tu ordenaste, ele não obedece. No fundo, Mordecai não estava querendo obedecer, era ele, não ao rei. Mas como ele queria, ele estava tramando a matança de todos os judeus, né? Nada melhor do que inventar, né? Porque o rei, rapaz, é o seguinte, tranquilo, você é o primeiro-ministro, depois de mim, a autoridade, você faz o que tu bem quiseres. Tranquilo aí. Rei, pois, para que seja uma coisa oficializada, baixa um decreto aí, né? Mesmo porque para mim estar amparado com a lei, né? Nada melhor com a lei, né? As leis, né? Rapaz, as leis às vezes são boas, às vezes são más, né? Aí a lei do lado dele. Aí ele disse: pois a partir de agora, rei, eu vou pedir aos carteiros para entregar esse comunicado, esse decreto para todas as cidades, e que todos saibam que dia X, dia tal, né, era no mês de março que deveria haver a execução, todos os judeus serão executados, consequência da não subordinação ao teu reino. O cara era mau. Ele conseguiu perante o rei ordem para matar todos os judeus por causa de uma só pessoa. Olha o ódio, né? Aí nós entendemos o porquê que Hitler, né? Tem essa coisa de querer matar judeu, não é de agora não, viu? Essa coisa de querer matar judeu não é de agora. Desde os tempos primórdios já sempre existiu esse desejo no coração de exterminar o povo de Deus por uma razão simplíssima. Qual a intenção dos principais potestades? Aniquilar o Filho de Deus que nasceria. Porque Jesus não é judeu? Ele não é judeu, ele é judeu, né? Ele é judeu. Se tivesse havido aquela matança, né? Mas vamos continuar a mensagem lá na frente, eu digo porque eu estou falando isso. Pois bem, pois quando Mordecai soube, ele ficou triste e tomou uma atitude que era muito comum naquela época. Ele se sentiu abalado,
envergonhado com a situação que viria a acontecer, tirou as vestes e colocou roupas de saco. Em outras traduções, colocou roupas muito decentes, né? Não muito decentes. E houve uma choradeira na fortaleza de Suzã, porque todos os judeus, quando souberam da notícia, ora, se está marcado o dia que eu vou morrer, no mínimo que eu posso fazer antecipadamente é chorar. Aí Mordecai disse, não, mas Esther precisa saber disso. Só que para ter acesso a Esther era complicado, Esther morava no palácio. Mas Mordecai conseguiu, dentre uns auxiliares que trabalhavam com Esther, acesso, né, a esse rapaz. Esse rapaz ouviu a conversa de Mordecai, levou até Esther. A Esther disse, né, respondendo para esse rapaz, olha, diz para o meu tio que é complicado, porque já está com um mês. Está com um mês que o rei não me procura. Está com um mês que o rei não me chama à sua presença. E tu sabes que a lei persa ela é muito severa, porque aquele que se aproximar do rei sem a sua permissão, se ele não levantar o cetro, permitindo que a pessoa se aproxime dele, essa pessoa, naquela época, na Pérsia, a morte de execução era enforcamento, né? Era o costume dele, era enforcamento. Aí ela manda esse recado novamente para o mensageiro fala para Mordecai, Mordecai diz exatamente o texto que eu li para vocês aqui. Ó, diz para Esther, irmãos, essa declaração aqui é tremenda, diga para Esther, que se ela está pensando que somente ela, por estar no palácio, não vai ser executada, é melhor ela rever esse conceito. Porque a ordem é matar todos os judeus. E com certeza a Amã vai saber que ela é judia. Mas também diga para ela que caso ela não queira se dispor a interceder por nós, Deus mesmo assim, Deus pode levantar alguém para fazer tal livramento. Mas também diz para ela o seguinte, não se esqueça, pode ser que Deus permitiu, guarde essa palavra, Deus permitiu que o tempo em que tu estás como rainha, quem sabe, não era propósito dele para a tua vida e para com o seu povo. Quem sabe, que tudo que aconteceu para tu chegares aonde tu chegaste, não era propósito de Deus, esse tempo aí, o Kairos, esse Kairos de tu estás agora como rainha, não era propósito de Deus. Aquela palavra sensibilizou Esther. Esther manda o mensageiro responder a Mordecai, dizendo e pedindo que todos os judeus jejuassem. Olha a importância do jejum, Leandro. Todos os judeus jejuassem 20 minutos por dia, 3 dias seguidos. Até as minhas servas, ela diz, até as minhas servas jejuarão comigo, para que eu possa adentrar na presença do rei, e o rei permita que eu assim fale com ele. Assim aconteceu, todo o povo judeu jejuou, e Esther se apresenta, adentra no palácio, no espaço real, e quando o rei a contempla, ah, meu Deus do céu, quando o rei a contempla, ela se aproxima do rei. Aí o rei diz assim, o que tu queres, minha rainha? O que te fazes vir até a minha presença? Pedes o que queres, que eu estou disposto a dar até metade do meu reino para ti. Olha como é apaixonado. Aí ela, muito prudente, muito sábia, ela disse, eu gostaria de marcar um jantar amanhã, e nesse jantar eu gostaria também que a Amã estivesse presente. Nesse intervalo, a Amã, mesmo com todo o poder que tinha do rei, não conseguia fazer com que Mordecai se prostrasse diante dele. Ele ficava indignado com isso, indignado. Aí a Amã foi pedir conselho à sua esposa, né?
Tem esposa que tem um coração generoso, né? Coração show de amor. Chega para a esposa: minha filha, eu cheguei numa posição de destaque. Depois do rei, quem manda nesse pedaço aqui sou eu. Mas eu confesso que eu estou me sentindo mal, porque esse judeu aí não se prostra diante de mim. Me dá um conselho, querida. Me dá um conselho, você que é tão amável, você que é tão generosa. Sabe qual foi o conselho da mulher? Deus me livre uma mulher dessa. Faz uma forca de 20 metros. E nela, enforca Mordecai. Aí ele: gostei, tá aí. Você, como sempre, amorosa, né? Você, como sempre, amorosa. Aí Amã diz: tudo bem, vamos fazer isso. E ele compartilha com seus amigos, e seus amigos: de fato, é isso mesmo. Pá, 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 pá. Aí Esté faz o primeiro banquete. Aí diz assim: rei, mas eu gostaria que amanhã também nós tivéssemos um outro banquete. Eu gostaria que Amã tivesse presente. Aí o rei: tudo bem, tranquilo, tranquilo. Aí o rei foi dormir, né? O rei foi dormir. Aí, sabe aquelas noites que você não consegue dormir? O rei não estava passando bem, procurando alguma coisa para ver se dormia. E sabe a coisa, chamou um dos seus auxiliares: pai, vai lá no livro dos reis, dos registros, pega um livro daquele, livro Atas, para que eu leia. Aí o rei leu, eu até não falei esse ponto, mas eu vou falar agora. Aí o rei leu que dia X, dia tal, um homem chamado Mordecai descobriu que estava havendo uma insurreição, um início de traição no reinado, e que dois dos servos do rei estavam tramando a morte do rei. Aí Mordecai soube, contou para Esté, que Esté contou para o rei, e foram investigar, e de fato era uma traição que existiria. Dois homens estavam querendo matar o rei. Aí isso ficou registrado no livro de Atas, a importância do livro de Atas, né? Foi exatamente esse livro, nessa página, que o rei pediu para que abrisse e leu. Dia X, dia tal, Mordecai, papapá. Aí o rei perguntou: rapaz, o que fizeram para honrar esse homem? Esse homem aqui livrou-me da morte. Aí responderam: o rei, não fizeram nada para ele. Nesse momento, sabe quem entra na presença do rei? Amã. Amã, que estava sempre sendo exaltado pelo rei. O rei: Amã, eu estou com vontade de honrar uma pessoa. Aí Amã: com certeza essa pessoa sou eu. Estou com vontade de honrar essa pessoa. Me dá os teus conselhos aí. Como é que eu posso para honrar essa pessoa? Olha, rei, olha, essa pessoa, tu deverias dar a ele a tua melhor roupa. Tu deverias dar a ele o melhor cavalo, o cavalo mais bonito. Cobrir o cavalo com toalhas persas e colocar uma coroa na cabeça do cavalo. E este homem a quem tu queres honrar, rei, ele deve passear pelas cidades, e todo mundo deve aclamar, dizendo: este é o homem a quem o rei quer honrar. Amã pensando que era para ele, ó. Aí o rei: gostei da ideia. Prepara o cavalo, manda montar nele Mordecai, e tu vai conduzir no cavalo, justamente porque eu quero honrar Mordecai. Aí Amã ficou mais irado ainda: rapaz, agora pronto, né? Agora e assim fez, né? Estou passando aqui rápido aqui, que os meus assessores estão olhando para mim com esse olhar travado aqui. Aí, conversa vai, conversa vem, um desenrolar daquela história toda, e Amã já estava indignado, rapaz, vou matar logo esse homem antes que as coisas piorem. Esse conselho não é para fazermos, mas vou abrir aqui um parênteses. Quando eu falo de inimigo, não é o inimigo do seu trabalho, não é o inimigo, o seu priminho, o seu parente. Esses inimigos são os inimigos espirituais. Quando você tiver a oportunidade de matar o inimigo, mate o inimigo. Mate o inimigo. O mais rápido possível. Não é o irmão não, viu? Pelo amor de Deus. São os inimigos espirituais. O que foi que fez Davi quando matou Golias? Ele ficou brincando com Davi, pegou a espada e cortou a cabeça de Davi. Uma lição de cunho espiritual, além das que eu ia falar. O pecado é o nosso inimigo. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Se você brigar com o pecado, igual aqueles desenhos animados, que você dá um burro e de repente o cara vem de novo e se levanta.
A Amã demorou demais a intervir para matar Mordecai. Aí, vamos lá, vamos adiante. Pois bem, aí a rainha fez o jantar. A Amã ficou muito feliz, porque ia para o jantar, né? Ia para o jantar com a rainha. Aí o rei perguntou: minha filha, já é o segundo dia que você faz um jantar para mim, e me diga aí o que tu queres. Eu continuo com a mesma intenção de dar a você metade do meu reino. Aí Esther diz assim: rei, eu só queria uma coisa. Eu queria que tu revogasse o decreto que tu editastes, no qual esse decreto visa matar todos os judeus, no qual também eu sou judia. Até aquele momento ela não havia dito que era judia. Aí o rei: mas quem foi o homem que teve a capacidade de fazer isso? De fazer com que eu escrevesse um decreto para matar os judeus, sendo tu uma judia? Quem foi esse homem? Quem foi esse homem? Aí a Amã está do teu lado aí, ao rei. Ele gostava de Amã, ficou transtornado, foi para o jardim do seu palácio. Aí Amã ficou desesperado, meu Deus do céu, agora. Aí ele, quando a rainha se levanta um pouco, ele vai tentar conversar com a rainha, e de repente ele tropeça e abraça a rainha, sem querer. É na hora que o rei vem: como é que pode, cara? Agora tu quer pegar até minha mulher, rapaz, que negócio é esse? Pronto, que negócio é esse? Tu fazes eu assinar um decreto para matar a minha esposa, aí agora eu vou ali, num piscar de olho, tu já está querendo abraçar minha mulher. Aí, rapaz, amigos, tem muito cuidado com os amigos. Muito cuidado. Aí os ministros, que eram assessores do rei, que também era amigo de Amã: pois rei, olha, eu quero dizer uma coisa para ti, rei. A Amãzinha, ele fez uma forcazinha para matar exatamente o tio de Esther. Foi mesmo? Foi. Qual o conselho que vocês me dão? Rei, enforca ele. E aconteceu que Amã foi enforcado. A atitude de Esther livrou da mortandade o povo judeu. E Mordecai assumiu a posição que outrora era de Amã. Esther estava tão ferida com Amã, que ela disse assim: rei, eu vou te pedir só mais uma coisa. Manda matar os 10 filhos também de Amã enforcado. Manda matar. E mandou matar, enforcado. Porque ela sabia que eles por fazerem parte do reinado, era influente, poderia também se levantar contra ela, né? Mais uma vez, se você tiver que matar os inimigos, mate logo os inimigos. Inimigo não é o seu irmãozinho, não, viu? Pelo amor de Deus, inimigo são os pecados que querem nos destruir. Concluída a história, eu tenho quantos minutos? Rapidinho? 5 minutos? Não. Dá para gravar de novo, não? Outro? Então pronto, vai na segunda parte. Vai na segunda parte. Então pronto, fica mais à vontade. Eu sabia que não era tempo. Pois bem, irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Que história linda, né? Eu procurei aqui ser sucinto, mas eu tenho dificuldade de ser sucinto numa história tão linda como essa. Porque essa história aqui, o que eu aprendo aqui, o que eu aprendo com essa história aqui, eu até sintetizei para vocês no grupo da nossa igreja. E eu quero rapidinho compartilhar com vocês. A história de Esther, podemos dizer que nos apresenta as ironias da vida. As ironias da vida. Aquelas coisas que vão acontecendo e a gente não vai se dando conta. Acontecimentos, situações. E a gente não percebe que em muitas dessas situações, Deus está agindo. Deus está intervindo. Deus está costurando. Deus está tecendo no plano vertical, no plano horizontal, nessa relação de tempo. Porque nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente. Deus já escreveu a nossa história. Amém? Mas nessa relação de Deus para conosco, nessa relação de tempo, de cronos, de aion, nós não sabemos. Nós sabemos? Eu não sei nem o que vai acontecer comigo amanhã.
como nós não sabemos, nós vamos nos deparando com essas ironias, com esses acontecimentos, e essa história nos lança dentro dessa realidade. O que eu aprendo aqui é que por trás da história dos homens há um Deus escrevendo a nossa própria história. Por trás da história dos homens, por trás dos acontecimentos, a gente não vai se dando conta de que no desenrolar dos fatos, no fundo, Deus está tomando as rédeas da nossa vida. E eu fico aqui perguntando, de toda essa leitura aqui, eu fico assim, quem foi que teve a ideia? Quem foi que teve a ideia de dar o conselho para o rei, para que ele levantasse um concurso de beleza? Quem foi que deu essa ideia? A título de informação, o livro de Esther é o único livro da Bíblia Sagrada, dentre os 66 livros do cânon, que não tem a palavra Deus. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, principalmente para o povo judeu, e para nós também, que Deus estava agindo na história do seu povo, na história de Esther, na história de Mordecai. Estava ou não estava? E as coisas foram acontecendo. Quem foi que teve a ideia de aconselhar o rei a fazer um concurso de beleza? E dentre as muitas moças, provavelmente havia muitas outras moças tão belas, tão bonitas, quanto Radassa, quanto Esther. Mas o responsável principal do harém simplesmente se engraçou com Esther. Ele gostou dela. Ele viu nela alguma coisa que o agradou. Às vezes nós temos que entender, gente. Olhe para mim, em nome de Jesus. Nós chegamos aonde chegamos. Tudo bem que você estudou, você pagou um preço, você ralou. Mas nunca esqueça que era Deus que estava conduzindo a história da sua vida. Porque tantas outras pessoas eram tão inteligentes quanto você. Muitas outras pessoas eram tão bonitas quanto você. Mas simplesmente Deus quis dar a você. E aí? Deus quis abrir a porta para você. E aí? O Leandro postou esses dias no grupo um versículo bíblico que Deus, ele abençoa tanto os bons quanto os maus e dá chuva aos bons quanto aos maus. Simplesmente esse homem aqui se engraçou com Esther. Eu fico assim, o que levou a Amã a ter esse ódio todo dos judeus? O que levou a Amã? Tudo bem que pessoas soberbas não admitem que ninguém esteja acima dela. O soberbo é só ele, depois dele, ele de novo. E qualquer um que se levanta fazendo sombra, ele... Quantos de nós, Antônio, Caetano, nós que trabalhamos em instituições de segurança pública, e você das relações familiares de trabalho, quantos de nós não tivemos que conviver com situações assim, de pessoas que... E quanto de nós, por obediência, pelo fato de respeitarmos os superiores, e quanto de nós, por obediência a Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades, e essa autoridade não se respeita apenas às autoridades governamentais, mas à autoridade do patrão, do chefe. Eu era jovenzinho, morava em Brasília, eu morava próximo a um capitão da PM, recém-formado pela academia lá em Brasília, o Robson, que até já teve aqui na nossa comunidade. Tudo bem que tem aquela coisa do jovem, né, de 22 anos, aspirante a capitão, e eles foram fazer um trabalho numa cidade muito violenta em Brasília, chamada Candangolândia.
Eu tive lá, cidade violenta mesmo. O tio da Fernanda morava em Candangolândia. E eles foram para uma operação muito perigosa. E o comandante veterano deu uma ordem aos seus comandados para ir para determinado lugar. Aí os recém-promovidos a aspirante de capitão disseram: comandante, com todo respeito à sua pessoa, mas nós tivemos informação que se nós formos por esse lado aqui, vai ser complicado, seria bom nós não irmos. Aí o comandante disse assim: quem manda aqui sou eu. Pois não, capitão, pois não, comandante, já que o senhor quer assim, nós vamos. E eles se deram mal nessa empreitada nesse dia, porque eles foram pelo caminho que não deveriam ter ido. O soberbo é assim. Quem foi que permitiu que os registros de insurreição, de rebelião contra o rei fosse escrito no livro? E aquele dia que o rei não teve capacidade de dormir, estava com insônia. Aí eu disse: meu, quem foi que conduziu o rei naquela noite dele ler? Ele poderia ler tantas outras coisas mais interessantes, mas ele foi ler atas de reunião. Ou coisa chata é ler ata de reunião. Ele foi ler ata de reunião. Eu fico imaginando que levou a Amã a tropeçar, gente. Puxa vida. A situação já estava difícil para ele, né? Que o rei já estava indignado com ele. Aí o cara vai. Tudo bem que quando você está nervoso, tenha muito cuidado, né? Eu vou contar aqui para vocês. Segunda-feira eu não estava bem, minha pressão voltou a ter problema. Eu fui para o hospital ali acho que é Imperador, no antigo SOS. Eu cheguei lá, era 2h05. Eu fui atendido. Fui logo dizendo que eu não estava com Covid, porque lá não podia ter, eu não estou com Covid não, viu? Aí, tudo bem. Aí deu 2h05, 2h20, 2h30, 2h35, 3h10. Aí eu fui lá na recepção: o que está acontecendo? Não, você vai ser atendido, tudo bem. Aí deu 3h40, 3h45, 4h20, Aí eu, meu amigo, o que está acontecendo? Gente, aí eu já estava com um problema de pressão. Aí a pressão, Deus sabe. Aí eu fiquei com raiva, aí eu fui adentrar pela porta, eu tropecei, e sem querer eu empurrei a porta de vidro com toda a força. Aí o segurança: o que está acontecendo? Não, pai, ele achou que eu estava com raiva. Eu saí de lá às 5h20. Não vou nem dizer o que aconteceu na sala do médico, por questão de ética. É só por questão de ética. Deixa para lá. Deus está escrevendo a nossa história. Aquele telefonema, que telefonema, aquela ligação no celular, né? Um novo telefonema, aquela ligação no celular de um amigo para você, que às vezes você nem queria atender, mas atendeu. Era uma oportunidade de trabalho, ou era uma palavra que você queria ouvir, estava precisando ouvir. Quantas coisas vão acontecer na nossa vida, gente? Aquele encontro que você teve com aquela que hoje é a sua esposa, você marcou? Você marcou o encontro? Mesmo sem conhecê-la? Não. Mas você um dia estava andando pelas ruas de Fortaleza, na Praça do Ferreira, ou na Zé de Alencar, e de repente a Cariane passou com esse olhar dela bonito, e ela ficou encantada com os olhos do Leandro, amor à primeira vista. Quem foi que mandou a Cariane passar naquele dia? Quem foi? Foi o Cupido, rapaz. Aquele negócio de Cupido não é o Cupido. Foi o Cupido. Então as coisas vão acontecendo. Porque por trás da história dos homens, por isso que tudo que eu peço sempre assim: Deus, me dá a sensibilidade do teu Espírito Santo, para que quando as coisas forem, vai pegando. Isso vai trazer para o teu coração, em relação ao passado, cura, e vai encher o teu coração de esperança para o futuro. Deixa os Amãs se levantarem. Deus vai providenciar o escape.
E quando essas situações inesperadas, que você não esperava que acontecesse, e lá na frente, rapaz, não é que deu certo aquele negócio? É porque Deus está te conduzindo para onde Ele quer que te conduzir. E segunda coisa, eu aprendo com esse texto, que eu e você nunca saberemos qual é a nossa hora. E pelo fato de não sabermos qual é a nossa hora, toda hora é hora. Vou repetir. Eu entendo por esse texto que eu li, pela explicação, até pelas próprias limitações que nós temos, que nós nunca saberemos qual é a hora X. Mas é exatamente aí, pelo fato de eu não saber, eu tenho que abraçar um estilo de vida para comigo, de que para mim, toda hora é hora. A gente nunca sabe quando é a nossa hora em que Deus está escrevendo a nossa história. Quando Deus está nos usando com penas em seus pergaminhos. Mas a qualquer momento, um anjo sussurra o nosso ouvido. Uma palavra que você está ouvindo. Um telefonema, uma ligação, uma situação. Essa é a hora. Essa é a hora. Lembra do tempo que nós ainda não éramos crentes? Quando nós viemos à igreja, aceitamos a Jesus? Ali já era o Espírito Santo trabalhando. Talvez no seu coração você dizia consigo mesmo, eu nunca vou ser crente. Mas Deus já estava trabalhando. Naquele dia que você disse sim para Ele, era o sussurro do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Essa é a hora. Martin Luther King Jr. tem uma frase extraordinária que diz assim, que toda hora é hora de fazer o certo, de se fazer algo em que o nome do Senhor é glorificado. Em outras palavras, pelo fato de eu ser crente em Jesus, ter nascido de novo, eu vou viver na dimensão do tempo em que toda hora é hora de fazer o bem na minha vida. Eu vou sair para o meu trabalho, mesmo com alguns problemas que eu estou sendo acometido. Mas eu vou sair para o meu trabalho. Senhor, eu entrego a Ti esse dia. Eu não permito que nenhuma das coisas que estão me entristecendo venha servir de obstáculo para que eu trabalhe com desenvoltura, para que eu abençoe as pessoas, para que eu as abençoe, porque eu quero aproveitar esse tempo, porque todo tempo é tempo de fazer o bem. Mordecai e Esté se dispuseram a fazer o bem. Quando nós nos dispomos a fazer o bem no nosso tempo, no tempo que Deus está nos dando, cedo ou tarde a bondade de Deus também nos alcança. Cedo ou tarde. Irmãos, testemunha viva, pode ter certeza, faça o bem. Então, lhe aconselho, viva uma vida com estilo de vida para abençoar. Enche o coração de paz, de alegria, de contentamento. Eu sei que você está chateado com o governo A, com o governo B. Eu sei que você está chateado com a situação, com o salário que está curto. Eu sei que isso nos preocupa. Mas encha o teu coração de bondade e viva na dimensão do tempo de Deus na sua vida, fazendo bem, para que o nome dele seja glorificado. E você vai ver que no final de tudo, o bem também vai te alcançar. É fazer o bem. Faça o bem. Eu lembro que no ano passado eu perdi a minha carteira com todos os documentos e com R$ 143 dentro da carteira. Perdi dentro do ônibus, fiquei desesperado, sentido, deu o documento, o dinheiro tudo bem. Ainda peguei o carro, tentei seguir o ônibus lá no Terra Antônio Bezerra. Aí eu coloquei no grupo dos guardas municipais. Eu com paz no coração,
Mas quando foi 7h43, alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo que havia encontrado a minha carteira e com R$ 143 dentro. Aí eu disse, onde é que você mora? Eu moro aqui, próximo ao Colégio Ebenezer, aqui do João 23. Você conhece? Conheço. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, até com a voz de quem, né, sem estar querendo julgar. Aí peguei o carro, cheguei lá, casinha simples, a esposa dele vendendo pastel em frente ao colégio. Aí eu parei o carro, né, me apresentei, ele pegou a carteira e eu tirei os R$ 100, tirei 153, não, tirei os R$ 100, até meus amigos da guarda Ferreira, era para tentar dar tudo. Não, mas eu podia ficar sem dinheiro, que podia acontecer alguma coisa, eu estou para casa, você não pode andar sem dinheiro, né? Aí eu peguei os R$ 100 e dei para ele, a esposa dele, glória a Deus. Aí eu, glória a Deus. Aí ela, você é crente? Sou, eu também, glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Aí pronto, foi glória a Deus para lá, glória a Deus para cá. Aí ela disse, ore pelo meu esposo, ele está meio assim. Ele estava precisando daquele dinheiro. Eu vou para Messejana de ônibus, podendo ter ido de carro, ainda levei o Benjamin comigo. Aí eu perdo a carteira. Outras pessoas podiam ter encontrado, mas aprove a Deus ele encontrar a carteira. Aí eu venho aqui, ajudo a ele, recupero meus documentos. Se aquele rapaz não tivesse disposto no coração de fazer o bem, pastor, aí mas ele teria ficado com R$ 143. Teria sido maior, mais do que 100. Mas será que teria alegrado o coração de Deus essa atitude? E para concluir, eu aprendo com a história de Esther, que no fim de tudo, tudo dará certo. Olhe para mim, no fim de todas as coisas, tudo dará certo. Caetano, Leandro, Thales, e você que está nos ouvindo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Você crê nisso? Sabe qual é o grande problema meu e seu? Que o fim que nós queremos, aliás, o fim que nós desejamos, é o fim que nós queremos. E nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que Deus quer. Amém? Aí eu pergunto a você, você estaria disposto a trocar a sua vontade pela vontade de Deus na sua vida? Estaria disposto? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Amã pensava que o fim que ele teria era ver Mordecai enforcado. Provavelmente na cabeça de Mordecai, o fim para ele seria morrer enforcado. O fim que vale a pena para mim, para você, é o fim em que Deus é glorificado em nossas vidas. A Bíblia diz que Mordecai foi elevado primeiro-ministro primeiro-ministro do reinado de Xerxes. A rainha Esther ganhou status mais ainda de primeira-dama daquele país. E quando os povos das outras nações, capítulo 8 de Esther, souberam que eles eram judeus, sabe o que foi que aconteceu? Muitos deles se tornaram judeus na prática da fé de Mordecai e Esther, e glorificaram, né, a Deus. Ainda não chegou o fim,
porque ainda não é o fim. Eu tenho quantos minutos? E vou concluir com essa história. Eu estou num momento bonito dos meus filhos, né? Estou lendo para eles historinhas, mesmo cansado, meu Deus do céu. Aí eles querem que eu leia história, né? Aí, como eu não posso ler história para os dois juntos, né? Porque para fazer eles dormir tem que ser em quarto separado. Eu leio para um e depois vou ler para outro. Isso é bom para desenvolver na criança a alegria de ter a prática da literatura. E eu ouvi uma história de um adolescente de 11 para 12 anos que gostava de ler. Gostava de ler. E ele estava lendo a historinha que quando nós éramos crianças, nós também gostávamos. A história de um rei em seu palácio que era apaixonado pela rainha. Só que aconteceu um episódio que entristeceu muito o coração do rei. A rainha foi sequestrada pelo homem mau. Aquele homem mau colocou a rainha na cavalgadura do seu cavalo e saiu pela floresta. E o rei ficou muito atribulado, porque temia que aquele homem mau fizesse alguma coisa contra a rainha e a matasse. Ele empolgado, e a mamãe: filhinho, mamãe, eu estou lendo a história, filhinho, já está na hora, amanhã você vai para o colégio bem cedo. Não, mamãe, só mais um pouquinho. Não, filhinho, tá bom, guarde o livro, está na hora de dormir. Tá bom, mamãe. Aí a criança pegou o livro, fechou o livro e guardou o livro. Mas sabe como é criança, né? Sabe como é criança? Criança. Aí essa criança muito esperta, como ela queria terminar a leitura do livro naquela noite, ela foi para as últimas páginas do livro. Aí nas últimas páginas do livro, ele leu que o rei montou no seu cavalo, pegou a sua espada e saiu pela floresta à procura da sua amada. E quando ele encontrou aquele homem mau, ele destruiu aquele homem mau e tomou a rainha pelos braços, a colocou no cavalo e a levou para o palácio. E foram felizes para sempre. No dia seguinte, como ele gostava de literatura, mesmo tendo já lido a parte final, ele voltou a ler onde ele havia parado no início, que era exatamente no momento em que o homem mau havia sequestrado a princesa. Aí ele, lendo o livro e conversando com os personagens: calma, princesa, calma, que eu já li o final da história. No final da história, o rei vai te salvar e tu vai viver feliz com ele para todo sempre. Em outras palavras, no final da história, nós sabemos que Deus já escreveu a nossa história. Eu sei que coronavírus, pandemia, isolamento social, desemprego, salário curto, o pecado que deu perto dos roteiros, as tribulações, tudo isso tem nos entristecendo e a gente fica pensando: meu Deus. Mas deixa eu dizer para ti, Deus já escreveu a minha história e a tua história. E se você é filho de Deus, se você crê nas promessas de Deus, por mais que tenhamos que passar por essas leves e momentâneas tribulação, no final, você vai cantar o hino da vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua soberania e pela tua palavra. Palavra essa que encontra em nossos corações um lugar todo especial, porque sabemos que a nossa vida está oculta, guardada em ti, e que todas as coisas que acontecem, por mais que nos tragam tristezas, por mais que nos tragam preocupações, sabemos nós que é
Tu, ó Deus, que está escrevendo a nossa história na dimensão do tempo e do espaço físico que nós estamos a vivenciar. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas intervenções ao longo da nossa vida. Quantas histórias não poderíamos contar da tua intervenção e do teu agir. Quantas portas foram abertas, quantos encontros marcados casuais concorreram para que possamos, ó Deus, estar na tua presença. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada vida que aqui está. Abençoa-nos constantemente com a tua graça, com a tua unção. Ó Deus, se alguns dos que estão aqui estão passando por lutas e por privações, entra com providência. Acalenta esse coração. Aquieta essa alma. Que a história de Esther tenha servido para mostrar para cada um dos que estão nos ouvindo aqui e pelas redes sociais que o Deus a quem nós servimos é o Deus que está no controle de tudo e de todos. Descansemos nessa certeza que no final, a tua boa e perfeita vontade que é agradável se fará presente e o teu nome será glorificado. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado por essa liberdade. Nesse momento eu quero abençoar todos que estão em casa, que nos assistiram. Dá também a eles uma semana de muita paz. Visita aqueles que estão tristes, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, adoentados, enfermos. Derrama do teu espírito de cura, de unção, trazendo cura para esta vida. Muito obrigado por esta noite. Leva-nos em paz. Dar-nos um final de noite na tua presença e que a glória e o louvor do teu Espírito, que a tua graça superabunde em nossas vidas desde agora e para todos sempre. E você que está em casa, você que está aqui presente, diga amém, amém e amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.